Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aí à nossa mentoria, você que quer alcançar o concurso público dos seus sonhos. Eu sou a professora Nathalie Ritter e vou estar contigo nessa trajetória na disciplina de Direito Administrativo. E eu separei para vocês alguns tópicos de extrema importância dessa disciplina, que representam aí cerca de 80% das questões de prova. Então, que tem uma grande necessidade de revisão e de foco, né? Conforme a gente faz aqui no ADF. Beleza? Legal? E o primeiro tópico que nós vamos estudar juntos é a parte inicial. Nós vamos falar ali dos conceitos, fontes e princípios do direito administrativo, principalmente os princípios. Mas para eu começar a falar um pouquinho dos princípios com você, eu preciso fazer uma introduçãozinha ali do direito administrativo para você se situar com aquilo que a gente está estudando. O que nós vamos ver juntos aqui ao longo dessa nossa trajetória, ok? Legal? Então, nesse primeiro bloco, nós falaremos aí dos conceitos, fontes e princípios do direito administrativo. Vamos lá? Pega aí o seu slide, o seu materialzinho. Ó, eu deixei aqui para vocês também o meu Instagram, tá? Caso tenha alguma dúvida aí durante o seu estudo, só gritar prof lá que eu dou suporte, certo? Tiro todos os dias um períodozinho aí para responder os alunos e dar esse suporte para eles, ok? Então, só gritar. Não tenha medo de perguntar. Nós estamos aqui para isso. Legal? Então, vamos lá. Falamos aí que vamos tratar dos conceitos, fontes e princípios. Primeira coisa, conceito de direito administrativo. O direito administrativo, ele é um conjunto de normas que tem como objetivo regular, trazer aí as regras das relações da administração pública, bem como a sua estrutura. Como a administração vai se relacionar com os seus agentes, com os próprios particulares, eu, você, como ela se relaciona com outras pessoas jurídicas, por exemplo, quando ela faz um contrato de prestação de serviços. Tudo isso vai estar no direito administrativo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Prof, exemplo de onde eu vou encontrar uma norma de direito administrativo. Se você está estudando o estatuto da sua carreira, você está estudando uma norma de direito administrativo. Especificamente, esse estatuto é uma norma que traz as relações da administração com você, agente público, correto? Assim como, por exemplo, eu tenho a lei de licitações. A lei de licitações e contrato traz normas, regras de como a administração vai se relacionar com particulares, sejam eles físicos ou jurídicos, aqui eu citei jurídicos, mas quando ela fizer aí algum tipo de contratação com essas pessoas. Assim como, por exemplo, eu tenho também a lei orgânica aí da sua carreira. Essa lei orgânica do seu órgão, ela traz nada mais do que a estrutura orgânica daquele órgão que você vai atuar, aonde você vai estar lotado. Então, tem a estruturação orgânica. Tudo isso está em regras de direito administrativo. Legal? E o direito administrativo, ele é um ramo do direito que nós chamamos de direito público. Aí, para isso, eu vou avançar com você no slide, depois a gente volta para esse, porque eu trouxe aqui um organogramazinho mostrando para vocês a diferença entre o direito público e o direito privado. Pode parecer besteira, mas se você compreende essa ideia por trás do direito público, você vai matar praticamente tudo do direito administrativo, porque você vai entender o fundamento de tudo que acontece dentro dele. Legal? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês esse organograminha. Olha só. Eu coloquei aqui os ramos do direito. E eu tenho o direito privado e o direito público. Vamos falar um pouquinho sobre o direito privado inicialmente. No direito privado, eu vou ter os ramos que são classificados como direito privado, eu vou ter algumas características. Eu vou ter uma autonomia de vontade, de liberdade entre as partes. Eu vou ter uma igualdade entre as partes que nós chamamos de relação horizontal, porque aqui eu tenho um particular se relacionando com outro
particular. E essa relação ela é horizontal porque os dois estão no mesmo nível de direitos entre si. O interesse das partes envolvidas é levado em consideração. Prof, me dá um exemplo aqui, então, de uma relação regida pelo direito privado. Você está vendendo seu carro e eu quero comprar o seu carro. Você está propondo um valor. Eu vou lá e te faço uma contraproposta, certo? Você tem o direito de aceitar ou não. Essa compra e venda está sendo regido por um ramo do direito privado. Por quê? Olha a autonomia de vontade. Se você quiser, você não precisa. Olha essa liberdade que nós temos de negociar preços, valores, formas de pagamento. Então, nós estamos em pé de igualdade. Você fala, eu falo. O meu interesse é levado em consideração o seu interesse também nesta relação jurídica. Só que nós temos os ramos do direito que são classificados como direito público, como, por exemplo, o direito administrativo. E os ramos do direito público possuem características diferentes. Eu vou ter aqui a desigualdade entre as partes. Vou ampliar aqui, vou voltar para a gente pontuar. Aqui eu tenho uma desigualdade entre as partes, então eu vou ter uma relação vertical. Opa, eu tenho uma relação vertical. Onde, nessa relação, eu vou ter a presença do Estado. O Estado está aqui e o particular, eu, você, está embaixo. Então, nós temos uma relação, por conta dessa presença do Estado, essa relação é vertical, e isso acontece em razão do Estado representar o interesse da coletividade. O Estado representa o interesse da maioria das pessoas e o interesse da maioria das pessoas está acima do meu interesse como um particular. Legal? Tranquilo? Então, essas são as características de direito público. Se você focar nessas ideias aqui, da presença do Estado, se você perceber essa relação vertical, onde o Estado vai estar acima, o particular vai estar abaixo, depois a gente vai falar um pouquinho mais até sobre isso aqui, ó. A gente vai falar do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Essa ideia aqui, ela vai reger o direito administrativo, porque é um ramo do direito público, então você vai conseguir compreender melhor quando o Estado se relacionar aí com outras pessoas. Legal? Tranquilo? Vou voltar aqui agora para o nosso slide inicial, porque nós vamos falar agora sobre as fontes do direito administrativo, tá? O direito administrativo, assim como outros direitos, possui as suas fontes. E a nossa fonte primária do direito administrativo vai ser as leis. Fonte primária, principal, primordial, pode aparecer dessa forma na sua prova. O que isso significa na prática? Significa que, quando eu for praticar alguma atividade com base no direito administrativo, primeiro eu vou procurar o que está disposto em lei. Somente depois, caso eu não encontre na lei as respostas, ou então porque a lei ficou vaga, ou porque a lei está confusa e precisa ser interpretada, é que eu vou buscar a nossa segunda fonte, que são as doutrinas e as jurisprudências. Olha só, pessoal, olha aqui comigo. O que são as doutrinas? São os livros, os estudos publicados pelos estudiosos do direito administrativo que possuem o intuito de realmente interpretar o direito, de explicar o direito administrativo. Aquilo que está nas leis é explicado. Então, essas doutrinas, elas ajudam a gente a conseguir aplicar melhor o direito administrativo. Só que eu só vou buscar elas depois de primeiro buscar a lei. Aí eu vou para a doutrina. Legal? Preciso respeitar essa hierarquia. E eu também tenho como fonte secundária as jurisprudências. Prof, o que são as jurisprudências? As jurisprudências nada mais são do que as decisões dos tribunais envolvendo matéria de direito administrativo. Então, quando eu tiver um conflito de normas, um conflito de princípios, um conflito de interesses das partes, eu vou recorrer ao judiciário. E o judiciário, ele vai decidir sobre aquele caso específico, sobre aquela matéria. E vai publicar aí, então, jurisprudências, que são decisões, como, por exemplo,
acórdãos, decisões e até mesmo súmulas relacionados àquela matéria. Você provavelmente já estudou aí algumas súmulas do direito. E nesse caso, por exemplo, direito administrativo, certo? Só que aí nesse ponto eu chamo a atenção para uma outra questão, até aqui, gente, é coisa básica de prova, tá? Mas que às vezes numa leitura rápida ali você acaba perdendo algum ponto por bobeira, tá? Às vezes tá nervoso, tá lendo rápido, não tá prestando atenção naquilo que tá lendo. Prof, existem súmulas comuns e súmulas vinculantes. Uma súmula vinculante, talvez até o professor já tenha explicado isso aqui para você, é uma súmula que, em razão da sua edição, por ser uma súmula vinculante, vincula, obriga, o termo vincular é obrigar, tá? São sinônimos aí pra gente. Obriga que todas as pessoas cumpram aquela súmula. E não apenas para certos casos. Todas as pessoas vão cumprir aquela súmula. Se ela possui um efeito para todas as pessoas, ela tem um efeito que nós chamamos de efeito erga omnes, para todos os homens. E aí, essa súmula vinculante, ela tem uma coisa que nós chamamos de força de lei. Se ela tem força de lei, ela já não vai estar aqui, ó, como uma fonte secundária. Ela vai estar aqui como fonte primária, porque ela é equiparada à lei e lei é fonte primária. Legal? Cuidado com isso. Às vezes eles vão falar lá para você que as súmulas são fontes primárias porque se equiparam às leis, tá certo? Não, não, não. Súmula é fonte secundária. Súmula vinculante é fonte primária. Essa palavrinha pode sim te derrubar. Então, vem cá, cuidado com isso. Cuidado na hora da prova para esses termos, você não errar uma questão por bobeirinha, tá? Legal? E o nosso última fonte de direito aí são os costumes. Gente, costumes são práticas que acontecem dentro da administração pública, mas que ainda não estão formalizadas de alguma maneira lá nas leis. Lembrando que é lei em sentido amplo. Então, eu tenho instrução normativa, portarias, decretos, leis orgânicas, leis complementares, leis ordinárias. Eu tenho todas as formas de lei aqui dentro, tá? Aí, olha o exemplo que eu dei, uma instrução normativa. Uma instrução normativa, ela tem a ideia, o objetivo de trazer normas, regras gerais de alguma prática, tá? Às vezes, no seu trabalho, aí vai ter instruções normativas que você tem que seguir ao desempenhar as suas atividades. E essa instrução normativa é uma lei. Só que vamos supor que no seu trabalho não tem essa instrução normativa. Mas existe uma prática que é feita lá dentro, que todo mundo faz aquele procedimento padrão, todo mundo faz o atendimento da mesma maneira, tem as regrinhas e tudo mais, todo mundo cumpre. Só que isso não está formalizado. Aquilo nada mais é do que um costume da empresa, ou, no caso, quando você for servidor de um órgão público, que é uma fonte também do direito, porque é um costume praticado reiteradamente dentro daquela instituição. Pode ser que esse costume venha a ser formalizado. Quando ele for formalizado, ele vai entrar aqui nas leis e aí ele vai se tornar aí uma fonte primária. Então, um costume formalizado em lei se torna uma fonte primária. Só costume sem formalização, é apenas uma prática rotineira aí do seu órgão, é uma fonte que nós chamamos de fontes indiretas. Alguns doutrinadores. Outros doutrinadores colocam ela aqui também como fonte secundária, tá? Não, nenhum está errado, são apenas posicionamentos diferentes aí, que cada um tem, legal? Então, cuidado com relação a isso. E aí aqui a gente tem uma base, uma ideia geral com relação ao direito administrativo. E agora nós vamos começar a falar juntos especificamente dos princípios, tá? Vamos lá. Pega aí o seu materialzinho, vou passar aqui para os nossos princípios. Primeiro ponto dos princípios que a gente precisa entender é que eu tenho princípios que são princípios considerados expressos e princípios que são considerados implícitos. Princípios expressos são aqueles que estão escritos no artigo 37 da Constituição Federal. Artigo que você precisa ler, tá? Completinho, até os parágrafos, os incisos.
O artigo 37 da Constituição Federal, ele traz para nós aqui os princípios expressos que a administração precisa cumprir. Tá lá escrito o nomezinho desses princípios. Ele fala que a administração precisa cumprir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São os nossos 5 princípios expressos do direito administrativo que estão lá na Constituição. Legal? Beleza. Só que eu também tenho princípios implícitos. Algo que está implícito é algo que não está expresso, mas a ideia tá lá. Sabe quando você fala alguma coisa e a pessoa fala, mas eu não entendi. Você fala assim, mas estava implícito. Significa que naquilo que você falou tinha uma ideia por trás. Então, é isso que acontece nos princípios implícitos. O princípio, ele tá ali. A ideia tá ali, na lei. E aí veio os doutrinadores e deram um nome para esses princípios, certo? Deram um nome para aquela ideia em si. Prof, um princípio expresso vale mais que um princípio implícito? De forma alguma, não vale mais. Um não tem valor maior que o outro só porque os expressos estão lá na Constituição, claramente lá, e os outros não, tá? Quando eu tenho 2 princípios, eu faço uma ponderação entre eles ao que melhor se aplica naquela situação. Não existe uma hierarquia já pré-definida sobre isso. Cada caso é um caso, legal? Então, o primeiro ponto aí que nós vamos ter. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os princípios expressos da administração. Legal? Vamos lá, então. Pega aí o seu material. Então, os princípios expressos estão no artigo 37 da Constituição e eles estão já definidos, expressos. E é o que nós chamamos de LIMPE, o mnemônico para a gente recordar. Prof, por que LIMPE? Porque nós temos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Legal? Então, nós temos aí esse mnemônico para você lembrar os expressos. Se não tá no LIMPE, é implícito e ponto. Legal? Não briga aí com esses princípios, tá? Para ser expresso, precisa ser legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ponto. Qualquer outra coisa vai ser um princípio implícito. Legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre a legalidade. A legalidade, quando se trata do princípio em si, nós temos dois pontos de legalidade. Eu posso ter a legalidade para o particular e eu tenho a legalidade para a administração pública. O que importa para a gente? Esse daqui. Mas vamos falar um pouquinho para o particular. A legalidade para o particular significa que ele pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Então, eu tenho liberdade, é um direito constitucional meu, a liberdade de fazer o que eu quiser. Ponto. É isso, eu quero fazer, eu vou fazer, certo? Mas, meus amores, eu posso ser limitada pela lei como um particular. A lei vai virar e falar, ó, isso tu não pode. Para a administração, é o contrário, totalmente o contrário. Para a administração pública, a administração somente vai fazer o que a lei manda, obriga, ou que a lei autoriza que ela faça. Além de mandar ela fazer ou autorizar que ela faça, permitir, a lei também vai trazer como a administração vai fazer, certo? Então, isso é a nossa legalidade. Somente o que está previsto em lei, aquilo que a lei manda fazer, que a lei autoriza que o faça, permite que faça e como a lei diz que deve ser feito, ok? Legal? Beleza. E aí, meus amores, eu tenho também o princípio da impessoalidade. Aqui eu preciso um pouquinho mais de atenção sua, porque é um princípio que cai bastante, tá? Impessoalidade nada mais é do que tratar uma pessoa sem pessoalidade. Olha o prefixo in, que vem de negativa, tá? Quando eu coloco in antes, eu estou negando aquela palavra. Então, eu não posso tratar com pessoalidade. Pessoalidade é levar em consideração características de uma pessoa. Então, a impessoalidade é não tratar a pessoa de forma diferente, aí por alguma razão. Então, essa é a ideia geral da impessoalidade, que é um princípio
em expresso, ok? Mas dentro eu tenho 3 vertentes que podem ser consideradas princípios implícitos da impessoalidade, tá? Que é a isonomia, a finalidade e a vedação à promoção pessoal ou partidária. Quando eu falo de isonomia, eu estou falando que eu vou tratar todos com a devida igualdade, independentemente das suas características, ok? Isso significa dizer que eu não posso tratar com distinção ou preferência alguma pessoa simplesmente porque ela é quem é. Prof, me dá um exemplo. Eu vou atender o meu vizinho primeiro no órgão público que eu trabalho porque ele simplesmente é o meu vizinho. Acabei de ferir a impessoalidade. Se ele chegou em 10º, ele é o 10º a ser atendido, ponto. Tá? Prof, e as filas preferenciais? Gente, não fere a igualdade, tá? Isso aí é coisa básica lá do direito constitucional. Você sabe que essas preferências, elas servem para equilibrar pessoas que têm alguma vulnerabilidade. Eu tô falando aqui de eu tratar a pessoa por ela ser meu vizinho, meu parente, meu amigo, tá? Isso não pode acontecer. Outro ponto que resguarda a impessoalidade, a finalidade da atuação da administração. Tudo o que a administração pública faz, ela faz visando atender ao interesse público, ao interesse da coletividade. A finalidade é pública e nunca jamais poderá ser particular. Se eu trabalho visando um interesse particular em vez de um interesse público, eu estou ferindo a impessoalidade na sua vertente da finalidade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com desvio de finalidade pública, tá? E uma outra característica aqui, um outro princípio implícito do nosso princípio expresso em pessoalidade é a vedação à promoção pessoal e também partidária. Não está escrito aqui, mas também se aplica às questões partidárias. O que significa isso aqui na prática, meus amores? Significa que é vedado, ou seja, eu não posso imputar a uma pessoa ou a um partido político a prática de alguma ação dentro da administração. Reformou uma rua de um bairro. Quem reformou? A administração. Ah, mas foi o vereador que destinou a verba. Não. Ele só praticou a função dele. Quem fez foi a administração, não foi ele, não. Se eu imputo aquele vereador, eu estou fazendo uma promoção pessoal desse cara, eu estou ferindo a impessoalidade daquela ação. Assim como se eu imputo algo a um partido político, tá? Isso é muito importante, beleza? Por quê? Porque eu também quem faz não é o partido, é a administração. Legal? Cuidado com relação a isso. Eu não estou passando isso, não é um político que fez, é a administração. Não é um partido, é a administração. Não é um agente, é a administração, tá? Por que eu tô falando isso aqui também de agentes? Porque às vezes a gente fica focando só na questão dos políticos e tal, mas vamos supor que é o servidor. Por exemplo, um policial. Sabe se o policial chega lá na TV e fala assim, porque nós prendemos, bababá, bababá. Meu amor, não foi você que prendeu, não. Tá? E eu tô falando isso como policial, não foi você que prendeu. Quem prendeu foi a administração, foi o Estado que perdeu. É o Estado que possui o direito de prender. Então é ele quem fez. Você é só o agente. Você é só quem praticou o ato. Legal? Não posso imputar uma pessoa ou um partido, porque senão eu vou violar a impessoalidade das ações da administração. Ok? Importante aqui. Princípio da moralidade. Gente, moralidade vem da ideia de ética, decoro, probidade. O princípio da moralidade ele veio para suprir lacunas deixadas pela lei. Porque às vezes a lei não vai conseguir regulamentar toda a ação da administração de alguma maneira, ou então a lei vai deixar alguma brechinha ali. E aí, nessa brecha é onde que surge a oportunidade de se privilegiar de alguma maneira, ou de agir aí buscando privilegiar alguma outra pessoa. E aí é onde você precisa levar a moralidade. Por quê? Nem tudo que é legal necessariamente é moral. Então não é tudo porque a lei falou lá que poderia ser feito que vai ser moral de alguma maneira. E lembre que todos os princípios precisam ser cumpridos. Então eu não posso alegar que eu tô trabalhando só de acordo com a lei. Porra, mas isso é moral também? É moral aquilo que você está praticando?
Se não for, violou um princípio da moralidade. Aquele ato se tornou ilícito de qualquer maneira. Legal? Então, moralidade é tranquilo. Ética, decoro, probidade, enfim, esses termos aí que vai aparecer para sua prova, tá? E aí eu tenho também o princípio da publicidade. Esse é outro que eu tô chamando a atenção aqui para você. Por quê? Quando eu dou publicidade para um ato, eu estou cumprindo este princípio. Porque dentro da publicidade eu tenho a exigência de publicação. Os atos administrativos devem ser publicados. Publicidade é a regra, tá? É regra dar publicidade. Não dar publicidade é exceção, ok? Então, primeiro, eu tenho a publicidade como a exigência de publicação. Significa dizer que os atos praticados pela administração somente vão ter validade após eu publicar eles. Exemplo, prof, a sua nomeação. Escutei um amém? Amém. A sua nomeação, meu amor, adianta o governador ir lá e assinar a sua nomeação? Se ele não publicar no Diário Oficial? Não adianta. Ela só vai ter validade a partir do momento da publicação. É isso aqui o princípio da publicidade. Então, exige-se a publicação. Só que eu também votei a vertente da transparência, aonde, além de ser publicado, essas informações precisam estar acessíveis às pessoas que buscarem por elas. Por isso que nós temos os portais da transparência. E lá eu consigo encontrar qualquer informação das ações da administração. Isso é dar transparência, é dar acesso a quem procurar por aquela informação. Só que aí eu quero fazer uma relação entre o princípio da impessoalidade e o princípio da publicidade para você tomar cuidado. A exigência de publicação está lá na Constituição Federal, que fala que a administração deve dar publicidade aos seus atos. Só que aí fala também que essa publicidade, ela possui características. Ela fala que a publicidade deve ter caráter informativo e de orientação social, certo? Ou seja, eu preciso trazer a informação apenas para dar clareza daquilo que eu estou falando, para informar as pessoas a respeito daquela ação ou orientar a coletividade de alguma maneira. É para isso que serve a publicidade. A publicidade não pode ser usada de forma irregular. Aí eu vou só aumentar aqui, porque eu vou anotar aqui para você. Então, eu tenho a publicidade. E é vedado o uso de nomes, símbolos e imagens. Quando eu dar essa publicidade aqui, eu não posso dar com nomes, símbolos ou imagens. Prof, beleza, entendi. Isso aqui é publicidade. Mas e se eu uso nomes, símbolos e imagens? Ou seja, se eu uso de forma irregular a publicidade, eu vou ferir qual princípio? Vou ferir o princípio da publicidade? Não. Olha só o que eu falei aqui. Eu dei nomes, eu usei símbolos ou imagens. Então, eu estou violando aqui, ó, a impessoalidade. Lembra que eu falei que eu não posso ter promoção pessoal, não posso vincular pessoas a partidos e tudo mais? É isso, gente. Se eu uso a publicidade de forma irregular, eu vou ferir a impessoalidade e não a publicidade. Quando, prof, então, eu vou ferir o princípio da publicidade? Apenas quando eu deixar de dar publicidade, eu deixar de dar transparência para os atos. Se eu deixar de usar a publicidade, aí sim eu estou ferindo a publicidade. Legal? Cuidado. Por quê? A questão vai ficar falando publicidade, 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 e vai ter uma alternativa lá falando publicidade, e você naquela, ai, é publicidade? Não, tá? Ele feriu, ele usou a publicidade de forma irregular. Feriu o quê? A impessoalidade. Legal? Tô reafirmando porque eu não sei porque o povo tem batido muito em cima disso nas questões aí da sua prova. E pra gente finalizar aqui, eu tenho também o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, lá no texto originário da nossa Constituição, que ela é de 88, ele não estava. Era o nosso limpe de pé mudo. Mas aí,
Com a emenda constitucional 19 de 98, foi implementado, ou seja, 10 anos depois, o princípio da eficiência. Prof, por que esse princípio existe aqui para nós? Qual é a ideia por trás desse princípio? Por que ele foi colocado aqui na administração e como um princípio expresso? Meus amores, no ano de 98, desde 88, estava tendo esse processo, mas o ano de 98 marcou a transição da administração pública burocrática para uma administração pública gerencial. Significa que a administração parou de se preocupar somente com o processo, com a burocracia, e passou a se preocupar também com os resultados das suas ações. Então, quando eu falo de uma administração gerencial, significa que eu me preocupo com o processo, que ele seja um processo econômico, rápido, mas eu também me preocupo com o resultado, que o resultado seja efetivo. Quando eu somo um bom processo com um bom resultado, eu tenho o que a gente chama de eficiência. Por isso que foi implementado o princípio da eficiência. E aí eles acharam tão importante isso ser levado em consideração pela administração, não apenas na teoria da administração, mas também na parte ali do direito administrativo, trazendo como uma regra, e colocaram ele como um princípio expresso da Constituição. Legal? Então, o princípio da eficiência foi colocado aí posteriormente com uma emenda constitucional, marcando essa transição da administração burocrática para uma administração gerencial, onde eu não me preocupo apenas com o processo, mas também com o resultado, tendo aí um bom processo, rápido, econômico, com um resultado efetivo, tendo a minha eficiência. Um exemplo que nós temos do princípio da eficiência são as avaliações periódicas de desempenho de um servidor. Um servidor, ele precisa agir com presteza, com rapidez e com rendimento funcional. Significa dizer que ele precisa ser prestativo, que ele precisa ser rápido na sua atuação, mas ele também precisa ter um bom rendimento funcional. O resultado tem que ser positivo. Por que essas avaliações periódicas de desempenho foram implementadas? Para garantir a eficiência da atuação de um servidor, mesmo ele já sendo estável. Estabilidade não significa que você pode passar a fazer o seu serviço de qualquer maneira. Entenderam? Legal? Então, essa é a ideia aí por trás do nosso princípio da eficiência. Eu vou encerrar esse bloco com vocês e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho também dos princípios implícitos do direito administrativo. Então não sai daí não, que eu te aguardo.